Olá, sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. Hoje, na nossa pauta muito especial, vamos falar sobre obesidade infantil. E eu recebo a doutora Dalva, que é pediatra. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Roberta. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando do programa de vocês e espero que a nossa conversa seja proveitosa, porque o assunto é muito interessante e atual, que é a obesidade infantil. Interessante e preocupante, não, doutora? Muito preocupante. E medidas precisam ser feitas e as medidas educativas e preventivas são a melhor forma para isso. Por isso, a iniciativa é excelente. E olha, gente, a doutora foi muito bem indicada, estou muito feliz. Doutora, realmente é um grande prazer. Vamos lá? Vamos lá. Doutora, como sei se meu filho está realmente obeso? Olha, Roberta, o diagnóstico de obesidade na infância, ele é muito mais do que uma aparência de gordinho, certo? É um diagnóstico médico e geralmente ele é realizado através do cálculo do IMC, significa Índice de Massa Corpórea. É um cálculo no qual eu divido o peso do paciente pela altura em quadrado, mas expressa em metros. Essa divisão me dá um valor que para adultos existem limites muito bem precisos para se classificar o peso dele, se ele está adequado, se ele está com sobrepeso ou obesidade, por exemplo. O IMC para um adulto entre 18,5 e 25 é considerado um peso adequado. Entre 25 e 30 é considerado sobrepeso e acima de 30 ele já é considerado obeso. Só que para criança, como era de se esperar, não existem esses valores pré-determinados. Nós precisamos colocar esse valor do IMC em um gráfico. O gráfico é um melhor amigo do pediatra. Toda vez que os pais levam a consulta, nós colocamos o peso, o perímetro cefálico e a estatura da criança no gráfico. O mesmo acontece para o IMC. Nós colocamos o IMC da criança em um gráfico e esse gráfico serve para a gente comparar o peso dessa criança em relação à média da população, mas para a mesma idade e sexo dela. Esse gráfico, ele apresenta várias linhas. Cada linha chama-se percentil. O percentil 50 seria a média da população, certo? E para eu chamar uma criança de obesa, para eu dar esse diagnóstico, ela precisa estar acima do percentil 97. E o que significa isso, o percentil 97? Como o nome está falando, percentis, significa que para cada 100 crianças, o seu filho estaria com 96 abaixo do peso dele, ele estaria na posição 97 e apenas 3 pacientes estariam com peso acima do dele. Ou seja, é uma variação bem expressiva do peso. Essa classificação que eu falei para crianças acima de 5 anos. Para crianças abaixo de 5 anos, nós somos um pouco mais tolerantes. Então, em vez de chamar a criança por percentil 85 já de sobrepeso, nós dizemos que ele tem risco de sobrepeso. No percentil 97, nós dizemos que ele tem um risco de obesidade. Enquanto que numa criança maior, a gente já classificaria de obeso. Dentro desse risco, os pais já devem ficar em alerta, não, doutora? Sim. Qual a diferença entre sobrepeso e obesidade? O sobrepeso, qual é a diferença da obesidade? É porque o sobrepeso, você está acima do seu peso ideal, porém ele ainda não chegou num valor excessivo a ponto de você ser classificado como obeso. Mas serve de sinal de alerta, porque é um fator de risco para essa criança se tornar obesa um dia. Verdade. Doutora, o que causa obesidade nas crianças? Olha, isso é um fator bem amplo. Na verdade, são um conjunto de características de mudança na sociedade que vem acontecendo e que vem propiciando a população no mundo se tornar obesa. Isso não é diferente para as crianças. A mudança da alimentação. Hoje em dia, a alimentação está muito voltada para alimentos industrializados. Como eu estava conversando mais cedo, é mais fácil os pais colocarem na lancheira das crianças alimentos industrializados do que alimentos naturais, certo? E geralmente esses alimentos industrializados e os fast foods, que são muito práticos, certo? Eles são ricos em gordura e em açúcar. Então, somando a isso e agravando ainda, houve uma diminuição da atividade física nas crianças e na população em geral.
Um exemplo disso, né, é o tempo de tela que nós, pediatras e endocrinologistas, usamos, que é o tempo que uma criança fica em frente a uma tela, seja ela televisão, um tablet, um computador. E o tempo de tela que seria recomendado seria 1 hora por dia, no máximo 2 horas. E, na verdade, as crianças às vezes ficam muitas horas do dia. Muitas vezes o dia inteiro, né, doutora? Muitas vezes o dia inteiro. E aí, o que acontece? A alimentação piorou muito e a atividade física e o gasto calórico reduziu muito. Então, essa é a fórmula ideal para o desenvolvimento da obesidade. Doutora, as crianças não brincam mais, não existe mais brincadeiras. Claro, nós sabemos de toda a violência, né? É muito difícil, as crianças não brincam na rua, mas falta até mesmo interesse dos pais em atividades físicas, né, doutora? Sim, é verdade, Roberta. Para a prevenção da obesidade necessita de todo o envolvimento familiar, tanto para uma alimentação mais saudável, quanto para o estímulo à atividade física. Uma solução para isso seria os pais acompanharem os filhos, por exemplo, numa caminhada ao parque, pelo menos aos finais de semana, mas o recomendável é que se pratique atividade física todo dia. E as pessoas pensam, atividade física é só matricular numa academia, numa aula de futebol, numa aula de natação. Não, brincar, de correr, de andar de bicicleta, de patins, até mesmo se a criança gosta tanto de videogame, existe hoje em dia os videogames que são ativos, que são os Xbox, certo? Neles, as crianças podem jogar boxe, dançar, certo? Jogar boliche, é uma forma de adaptar o videogame e que a criança não fique tão sedentária. Que a criança fique em movimentação, né, doutora? Justamente para aumentar o gasto calórico, porque a obesidade, qual é a consequência de você ingerir muita caloria e você não gastar toda essa caloria? É o ganho de peso. Doutora, e quais são as complicações na obesidade infantil? Um alerta para os pais. Certo. As complicações são o aumento da gordura corporal, ele aumenta o risco cardiovascular. O que isso quer dizer? Ele aumenta o seu colesterol, aumenta o triglicerídeo, pode levar a aumento da pressão, que é o termo hipertensão arterial, pode levar a diabetes. Então, está se tornando cada vez mais comum crianças com essas complicações. E tudo isso somado aumenta muito o risco de morte por esses eventos cardiovasculares que eu te citei, como o AVC, que é o acidente vascular cerebral, ou popularmente conhecido como derrame, e também o infarto. Então, imagina, uma criança que já é obesa, ela vai ficar muitos mais anos exposta a esses fatores de risco do que uma pessoa que desenvolve uma obesidade com 40 anos, por exemplo. Doutora, e nós sabemos que são doenças silenciosas, porque muitas vezes a criança ela não consegue, não sabe se comunicar onde está doendo. Às vezes a criança está com dor de cabeça, a mãe acha que é alguma coisa normal que vai passar, ou até mesmo, ele vai crescendo e vai emagrecendo. Não é bem assim, né, doutora? É verdade. Com menos de 5 anos, isso é mais possível de acontecer. Se a criança parar de ganhar peso e continuar crescendo, é possível e ela tem grande chance de que o peso dela se torne adequado. Porém, com a nossa nova realidade, como eu falei para você, qual é a grande chance que ela tem na atualidade? Na verdade, de ela continuar ganhando peso e caminhar para a obesidade. E, como você falou, a obesidade é muito mais do que uma aparência de gordinho. Ele pode levar a hipertensão, diabetes, que muitas vezes só podem manifestar sintomas quando já estiverem no nível mais avançado da doença. Realmente é muito preocupante. Doutora, o meu filho está gordinho, então devo procurar um endocrinologista, pediatra? Sim, você deve procurar um endocrinologista ou um pediatra. Na verdade, a criança deve acompanhar sempre o seu desenvolvimento e o seu crescimento com o pediatra. E os pais ou o pediatra notando o ganho de peso excessivo do paciente, esse paciente deve ser encaminhado para uma avaliação com o endocrinologista. Porque o ganho de peso pode ser tanto como nós já bem falamos, a diminuição de atividade física ou erro alimentar, mas também pode se dever a outros problemas, como distúrbios endocrinológicos. E isso é uma coisa que precisa ser afastada para se chegar ao diagnóstico de uma obesidade que nós chamamos exógena. Para
nós podemos incentivar medidas para esse paciente perder peso ou até mesmo manter, mas continuar crescendo e ele venha a ser um adulto saudável. E olha só que bacana, gente. A doutora Dalva, muito gentilmente, vai falar sobre a lancheira saudável, dando dicas para vocês, mamães, para os papais também, de como elaborar uma lancheira saudável, muito gostosa também. E, é claro, dando mais segurança e qualidade de vida para o seu filho. Doutora, nós vamos falar daqui a pouco sobre a lancheira saudável, que eu achei bem interessante. E, realmente, nós estamos investindo na saúde das crianças. É isso mesmo, Roberta. É muito importante o modo como preparar a lancheira. E não necessariamente vai ser mais difícil. Você pode preparar a lancheira com alimentos fáceis, práticos, que vai ser bom para a criança e bom para os pais também. E lembrando que esses suquinhos de caixinhas, né, doutora? Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho do risco, porque muitas mamães compram esse suquinho de caixinha achando que é natural, mas realmente não é, né, doutora? É verdade. Esses sucos de caixa industrializados, eles têm uma grande quantidade de açúcar, de conservantes e a quantidade de suco que tem neles é muito pequena, na verdade. É apenas um pouco percentual, bem menos de 50%. Então, eles acrescentam muita água e açúcar. E esse excesso de açúcar predispõe ao risco de diabetes posteriormente. Doutora Dalva, muitíssimo obrigada pela sua participação no programa Mundo Mais Criança. Eu é que agradeço, Roberta, a oportunidade de poder conversar com os pais e explicar essa grande preocupação que é para nós médicos e para os pais também, para que eles possam tomar medidas para os filhos deles crescerem mais saudáveis. É isso aí. Até o nosso próximo encontro, o Mundo Mais Criança. A informação com responsabilidade, aqui você acha.